Olá, eu sou Gustavo Carreri e esse é o PDV. Ao meu lado hoje está a Fernanda Vasconcelos. E nesse episódio, a gente vai falar de um assunto que tem sido fundamental para o varejo: a centralização das operações. Essa é uma estratégia que traz redução de custos, eficiência nos processos e também na tomada de decisão. Recursos que o varejista tem para compensar as margens tão apertadas dos dias de hoje. A centralização das operações também permite uma resposta mais ágil, seja aos movimentos dos concorrentes, como às demandas dos consumidores. Não é à toa que gigantes como Walmart e Amazon têm operações altamente centralizadas. Para conversar sobre isso, a gente caprichou. O nosso convidado é nada mais nada menos que Olegário Araújo, pesquisador do Centro de Excelência em Varejo da FGV, cofundador da Inteligência 360 e um dos mais respeitados consultores do mercado brasileiro. Inclusive, o Olegário foi um dos nossos primeiros entrevistados aqui no PDV, lá no distante 2020, no episódio número 11, que você pode conferir na sua plataforma preferida. Durante o bate-papo, o Olegário adicionou uma camada de inovação que vale a pena conferir. Centralizar as operações, sim, mas sem perder a capacidade de personalizar as lojas, com a cara do seu bairro, com a cara daquele consumidor que frequenta aquele espaço. Bora para a conversa? Olegário, é uma honra receber você mais uma vez aqui no PDV. A gente se encontrou aqui em novembro, lá no distante novembro de 2020. E acho que já tinha mais do que passado a hora da gente atualizar o papo e aprender mais com você. Que é, sem dúvida nenhuma, não só nas minhas palavras, mas de muitos amigos, um dos maiores ou mais importantes estudiosos do varejo no Brasil. Opa, é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Você remete lá a 2020, falou, isso sim é um podcast consistente ao longo do tempo, né, que vai trazendo conteúdo e disseminando conhecimento. E interagir com vocês que conhecem aí muito bem do varejo, conhecem também tudo do varejo. Então é muito rico isso, essa troca de conhecimento. Prazer. Obrigado, gente. Como especialista em tecnologia, queria aproveitar para explorar um tema que tem nos interessado bastante nos últimos tempos, né? Que é algo que a gente até bateu um papo numa dos nossos encontros aí em feiras, né? Lá no jantar da Acates, né? Em Santa Catarina, que é a centralização das operações do varejo, né? Lógico que isso vem acontecendo ao longo do tempo e talvez com o advento da tecnologia, da redução de custos, enfim, e maior acesso à tecnologia de comunicação, isso tem acelerado mais recentemente. Eu queria entender um pouquinho como que isso impacta na gestão, né, de fato, na gestão das lojas. E se você tem percebido os varejistas mais atentos nessa questão dos processos de loja. Perfeito, ótima observação que você trouxe aí como profissional da área, mas realmente tem esse impacto da redução de custo, do acesso. Eu também entendo que a pandemia contribuiu muito para essa aceleração, teve um papel aí fundamental de centralizar operações, porque junto com a questão da centralização, vem a questão da integração. Ou seja, se a evolução do varejo, e foi assim que ocorreu, operava um único formato, uma única unidade de negócio enquanto modelo, isso teve que evoluir. Então, eu preciso estar, ao mesmo tempo, operando hoje o atacarejo, o supermercado, o online, a venda pelo WhatsApp, o e-commerce, né? Eu preciso estar lá na rede social vendendo. Então, esses diferentes canais de venda, eles também levaram a essa necessidade de centralizar e especialmente de integrar essas operações. Até porque, do outro lado, eu tenho um cliente, ou um ser humano, como eu prefiro falar, que ele tem uma necessidade, precisa ser atendida, né? E para ele, nós como consumidores no dia a dia, não estou preocupado se eu estou comprando online, se eu estou indo na loja física. Eu não quero ter atritos nessa relação. E quero que resolva rápido e que seja bem resolvido. Então, a tecnologia tem esse papel de integrar, de trazer essa agilidade.
E isso sim traz um amadurecimento importante na gestão que converge para os nossos tempos. Eu diria que esses nossos tempos nasceram ali em 1995 no Brasil, quando a gente começou a ter o acesso à internet. O Google trouxe isso, trouxe agilidade, trouxe essa rapidez. Então, tudo isso vai construindo, na realidade, as nossas expectativas de agilidade, de personalização. Então, eu não quero ser mais um, eu quero uma solução para mim. E cada dia, com as empresas criando os programas de cliente recorrente, né? Alguns chamam de clube de clientes, outros de cliente frequente, a evolução natural disso é essa personalização que a gente já tem em vários canais. Quando nós estamos comprando, estamos assistindo filme lá na Netflix ou na Prime Video, ou comprando na Amazon, já está personalizado. De alguma forma, já traz uma página para a gente. É dar uma sugestão de item para a gente assistir. Né? Assistir, olha, quem comprou esse livro compra tal, quem assiste esse filme gosta dessa linha. Então, nós, como shoppers ou como clientes, enfim, nós temos essa expectativa. E o varejo, com isso, vai amadurecendo. E a grande alavanca disso realmente foi a pandemia, que tem uma coisa muito interessante, ela centraliza, permite fluir a comunicação entre os diferentes canais, permite eu ter informação também em tempo real do desempenho do negócio, identificar oportunidades, mas vai na outra linha que é a personalização. Ao mesmo tempo que eu centralizo, conheço, eu também particularizo. E um movimento interessante nisto, que eu tenho acompanhado no varejo, né, sempre trabalhando ali muito com a área de inteligência competitiva, estamos com um cliente justamente discutindo isso neste momento, porque eu olho para uma loja, a loja é única, eu não falo personalizar só o cliente, o varejo começa a discutir, a colocar a loja dentro da comunidade dela, de uma maneira ágil, e personalizar a loja. Conceito diferente esse, bem interessante para entender, né? E já começa a surgir, né? Fora do Brasil já é forte, a melhor referência que eu gosto é de uma rede de drugstores, que é a CVS, e ela chama do hiperlocal. Hiperlocal. Exatamente isso está no último dia do investidor dela, num dos relatórios do dia do investidor, ela trabalhando isso, e trabalhando os diferentes formatos, que ela vai entender o seguinte, essa comunidade tem pessoas mais idosas, como é que tem que ser minha loja, né? Como é que tem que ser meu atendimento, porque, de novo, ela operando enquanto um ecossistema de saúde, neste caso. Então, ela trabalha esse ecossistema, mas assim, olha, aqui eu tenho pessoas mais idosas que têm mais desafios de mobilidade, então eu preciso atender, faz sentido eu ter uma loja aqui. Ou se eu estou numa loja que vai para o interior do Brasil, que tem a igreja, tem a feirinha ali do lado, como é que eu integro a minha loja com aquela operação para ações bem locais? O que você está dizendo é que vai além de simplesmente um ajuste de mix, né, de categorias, mas também até na questão do formato, da maneira de lidar com a comunidade. Exatamente. Então, essa personalização está indo para este nível. Já tem exemplos também, por exemplo, no Brasil, se a gente pegar aí as lojas, especialmente as lojas de proximidade, elas procuram entender em que bairro que estão, se, por exemplo, está mais para o centro, eu vou atender mais empresários, executivos, enfim, eu vou ter um mix, um sortimento adequado até a comunicação. Então, por exemplo, tem uma loja do Carrefour aqui em São Paulo, na Rua Augusta, que a fachada da loja está toda ligada ao LGBTQIA+. Ou seja, ela está integrada com a comunidade. Legal. Eu acho que quando você falou esse exemplo, eu me lembrei de uma das lojas que eu acredito que você tenha visitado em Nova York, o Wegmans, né? O ano passado eu só conhecia a loja do Brooklyn, esse ano eles colocaram uma loja em Manhattan, né? E eu me lembro do gerente lá que estava fazendo a apresentação, a razão dele ter mais de 30 caixas de self-checkouts e apenas 4 atendimentos pessoais, né? Enquanto em outras lojas ele tinha uma relação diferente. Aí eu acho que vai ao encontro do que você disse, quer dizer, onde o pessoal é mais, assim, tem menos tempo, ele quer passar rápido no caixa, não quer conversar, vai aumentar o número de selfies.
onde você tem uma comunidade de pessoas mais idosas, de repente aposentados, que tem mais tempo para conversar, eles vão preferir ir para um caixa com pessoas, e não no selfie, né? Seria mais ou menos isso. É mais ou menos isso, sim. Foi um ótimo exemplo que você trouxe. E essa loja do Wegmans ali é uma loja totalmente focada em solução de refeição. É praticidade 100%, assim. E chama atenção quando você desce na parte inferior ali da loja, no subsolo ali, que o que tem de produto de limpeza, que vai ter de mercearia seca ou perfumaria é o mínimo. Verdade. Então, ela está integrada com a comunidade, representando o que está acontecendo ali naquele ambiente. E isso aqui é um contraponto interessante, que eu uso a tecnologia para centralizar a operação, para ter essa fluidez, esses vasos comunicantes aí, acompanhar resultado, ter ágil na decisão, entender o comportamento do cliente, enfim. Mas, por outro lado, eu descentralizo porque eu preciso personalizar. Essa é, digamos, a diferença que eu vejo. Ou seja, eu costumo simplificar assim, não dá mais para fazer gestão pela média. A média é mediana, a média é medíocre, né? Não dá. Então eu preciso tratar cada loja como única, entendendo as suas características. E isso, claro, eu estou ali no escritório central, matriz, enfim, tendo a visão do todo, mas tendo condições hoje de usar a tecnologia e brevemente, acredito eu, usando a inteligência artificial, sim, para ter essa personalização ainda com mais agilidade e particularidade, imaginando uma loja, a hora que chega o 5G, a hora que eu consigo identificar a pessoa na loja, eu tenho ainda mais coisas personalizadas com ela, mas dentro de uma consistência de uma estratégia da organização, não algo solto, né? Muito legal isso que você está falando, assim, pensando na perspectiva do marketing, né? Uhum. Ao mesmo tempo que essa centralização das operações consegue ajudar, com certeza, na padronização, no reforço da identidade da loja, e até numa possível maior eficiência para poder expandir mais rápido, porque já está seguindo os padrões, porque o cliente já está entendendo, já está seguindo o que foi traçado lá na estratégia, ao mesmo tempo que ela consegue permitir essa diferenciação, né? Você acha que isso, pensando em expansão, em várias filiais, e essa centralização, ela é um fator realmente determinante? Ela é determinante na medida que eu vou conhecer os clientes, eu tenho um conhecimento que está no escritório central, e a gente estamos numa economia que depende da economia da escala, quer dizer, ao mesmo tempo que eu preciso da economia de escala quando estou negociando, ter este volume total, por outro lado, eu preciso tratar de maneira individual. E é justamente a tecnologia hoje permite fazer isso, porque eu olho, entendo o padrão, vou entender os desvios, vou aprender com esse conhecimento que eu vou adquirindo de uma maneira ali centralizada, em termos de informação, porque afinal nós estamos na era do conhecimento, né? É isso que vai determinar tudo. Então, se eu tenho ali a informação e passo a ter a competência analítica de olhar para tudo isso e construir diferenciais competitivos, vai ser ótimo. E alguém precisa fazer a gestão deste saber, né, deste conhecimento organizacional. E você acha que essa maturidade no varejo, o varejo já está pronto para essa gestão? Como é que você avalia isso? Não mesmo, ainda está distante. Eu acho que é tudo muito novo. E inclusive tem, não só no varejo, mas eu estudando vários autores, olha, filósofo, sociólogo, jornalista e educador. Eu tenho até um slide com eles, com a frase deles, e eles trazendo o seguinte: a nossa incapacidade, a nossa humana, de acompanhar essa velocidade da mudança. Então tem uma defasagem entre a velocidade da mudança e a nossa capacidade, de qualquer um, aí não é só do varejo, de acompanhar. Então nós não estamos prontos para acompanhar tudo isso. Mas é um caminho que gradativamente a gente vai seguindo e vai aprendendo. Até porque, para acompanhar isto, a gente não pode aqui deixar de lado e tem que colocar em perspectiva que nós estamos falando que o varejo ele tem legados culturais, ele tem legados tecnológicos, né? Ele tem legados de processos,
legados, está lá construído. Quando a gente fala em processo, parece algo técnico, mas os processos, eles foram desenvolvidos e construídos dentro de um contexto que já foi aplicado e ele se tornou hábito das pessoas. Então, como é que as pessoas mudam de hábito? Não é de um dia para o outro, né? Precisa de tempo. É sempre um grande desafio mexer com isso, né? Mexer com hábitos é sempre desafio. É o grande desafio, até porque 95% das nossas decisões ela ocorre no piloto automático. Ou seja, em algum momento a gente aprendeu, a gente automatizou essas decisões e sai fazendo, senão a gente não daria nem conta de viver. Imagina dirigir e ter que lembrar de pôr a primeira, a segunda. Agora não, porque o câmbio é automático, né? Eu ainda estou... Minha formação ainda é analógica. Eu uso exemplo analógico, mas é aquelas coisas que a gente já aprendeu em algum momento e automatizou isto. E agora a gente está falando o seguinte, a gente precisa de uma nova reconfiguração, a gente precisa de um novo software. Não é de um dia para o outro. Né? Então, assim, se falar que a gente está preparado, não. Mas é um caminho simplesmente inevitável. Aproveitando o comentário que você fez há pouco, né, sobre de acompanhar as mudanças ou se manter atualizado, né? Eu sei que você tem um trabalho de desenvolvimento de lideranças com a Associação Catarinense de Supermercados, né, a CATS, né, um programa de desenvolvimento gerencial, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dele, até acabei conhecendo a Cibele, que também faz parte desse programa, e eu, assim, falar um pouquinho, né, de como que é, mas também dizer quais são os temas, assim, que você, aí na tua visão, são mais relevantes ou talvez essenciais para ter um programa de desenvolvimento de gerentes, né, de novas lideranças para o varejo, que eu acho que é tão carente, né, de programas como esse que vocês tiveram oportunidade estão tendo a oportunidade de desenvolver com a CATS. O primeiro ponto importante é que, assim, vamos dar os devidos créditos aqui. A grande idealizadora disso é a Itamara Hack, né? Ela que concebeu, e claro, ali sob a liderança do Octávio, né, que é ali o diretor ACATS, então é deles. E aí nós recebemos, tanto a Cibele quanto eu, o convite para a gente atuar com eles nessa curadoria. Então, é uma experiência única e enriquecedora, inclusive. Eu tenho trabalhado bastante nesse conteúdo, junto com a Cibele. E ele tem duas dimensões que eu entendo que faz com que esse programa seja muito diferente. Tem a dimensão técnica do negócio, por exemplo, analisar a DRE. Essa é uma dimensão técnica. Tem uma dimensão de como eu uso a informação ali no dia a dia. Mas tem uma dimensão também emocional. Como é que eu vou trabalhar com a equipe? Então, nós estamos falando de uma liderança que, por vezes, precisa trabalhar e aprimorar a parte técnica e, do outro lado, também a parte de lidar com as pessoas. No mundo que a saúde mental é o maior desafio, no mundo que está mais complexo, e que alcançar resultado diante de uma concorrência muito mais intensa é o grande desafio. Então, o programa, para mim, o mérito dele, nós começamos, o primeiro encontro foi justamente um jogo de negócios, onde os gerentes de loja sentam na cadeira do CEO, mas senta na cadeira do CEO, senta na cadeira do comprador, senta na cadeira do marketing. Né? Bem legal. E eles têm que tomar essas decisões. E eles, no fim, falaram o seguinte, nossa, eu nunca... Isso foram depoimentos que para a gente foram muito importantes. De falar o seguinte, nossa, eu não sabia que estava por detrás disso, como é difícil ter que tomar tal decisão. É colocar o chapéu da outra área e entender o desafio do outro, e especialmente do presidente, do CEO da empresa, que é o que chegar no resultado esperado por meio da satisfação ali dos clientes, dessa experiência do cliente. Ou seja, ter em conta todas as partes interessadas, todos os stakeholders. Para mim, essa é uma riqueza do programa, que vai desde esse lado relacional, passa pelo lado técnico, do uso da informação para tomar decisão ali no dia a dia, porque uma coisa importante, Gustavo e Fernanda, ia ser considerado, né? Eu sou o maior fã do pessoal de varejo por uma razão muito simples. É superação o tempo todo. As pessoas que estão ali numa liderança na loja, a maioria na matriz, são pessoas que trabalharam ali de segunda a segunda,
mesmo no dia de folga, dependendo do cargo, tinha que ir lá na loja, tinha que fazer coisas, uma jornada longa, cuja formação, em muitos casos, se deu ali na prática. Na prática, sim, começou repositor, operador de caixa, e foi conquistando posições, mas teve alguns, lógico que isso está mudando, mas muitos deles tiveram pouca oportunidade de parar, de sentar e de discutir, né, ampliar a visão do negócio, entender o desafio da matriz, etc. Para mim, essa é a riqueza. Traz uma visão do todo, aborda aspectos técnicos, mas também aspectos relacionais, né, as chamadas soft skills, né, hard skills e soft skills, que hoje são essenciais para alcançar resultado. É um programa que me empolga fazer parte dele, para te falar a verdade. Olegário, uma curiosidade minha agora, assim, você falou muito agora do programa e dos temas voltados para a liderança, e eu vejo que você participa de um monte de eventos de varejo. O varejo é muito rico, é uma área muito rica em eventos, em palestras, né, em conteúdo, e a gente tem muito assunto para falar. E você participa sempre da curadoria, eu vejo que você está sempre envolvido nessa área de planejamento. Se você tivesse que escolher um tema, um único tema que não pode faltar em eventos voltados para varejistas, que temas você escolheria? Uau, que pergunta desafiadora, hein, Fernanda? Você trouxe aqui. Mas importantíssima. O tema central para mim que eu vejo hoje, eu não consigo definir um só, mas talvez 3 temas. O primeiro, eu entendo que é o desafio da liderança. Por que da liderança? A gente está convivendo aí com várias gerações, e essas gerações, elas têm expectativas e valores diferentes. Então, nós estamos falando aí, que eu acho que se fosse ter um tema central, eu falaria de inteligência emocional. Muito interessante. Um segundo tema que eu entendo como relevante, as pessoas serem letradas em dados. Boa. Por quê? Porque eu deixo de falar o que eu acho. Eu tô me baseando, eu crio o que eu chamo de um campo compartilhado, uma linguagem comum. E a linguagem comum, para mim, no ambiente empresarial, é o conhecimento, não é o dado. Dado, para mim, é a primeira camada, eu preciso ter ele, mas eu posso ter dado. Por exemplo, vamos para a área de compras. Eu posso ter o dado de estoque, eu posso ter o dado de giro, eu posso ter o dado de validade do produto, eu posso ter o dado de prazo de pagamento do fornecedor. Isoladamente são dados. A partir do momento que eu combino, ou seja, eu passo a ter informação que é mais analítica, eu tenho uma camada de informação. Só que a gente precisa agregar uma terceira camada, que é o ser humano que vai fazer a diferença, que é o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. O conhecimento explícito está no propósito, missão, valores, políticas da empresa, compliance e tudo. Mas tem o conhecimento que cada ser humano carrega, que é o chamado conhecimento tácito, que ele vai poder ser criativo, né? Porque a criatividade é que vai fazer as coisas serem diferentes, né? Empreender é ser criativo, é olhar para as necessidades humanas e fazer diferente. Então, por isso que eu trabalho um pouco com esses 2 elementos. Então, você falou de evento, eu estou agora com a curadoria da Arena de Ideias da Abrafarma, e nessa Arena de Ideias a gente está levando numa tarde um workshop voltado para inteligência emocional e relacionamentos, um que a gente chamou um workshop de inteligência colaborativa, mas também falando de inteligência artificial na prática, falando de retail media, o que é isto, que é um desafio se manter atualizado. Então, como é que eu trago essas pautas? Até porque o futuro ele não é nem linear e nem tão previsível, mas a gente pode, no dia a dia, construir esse futuro com as decisões que a gente está tomando. Mas eu preciso desses ingredientes, saber interagir com as pessoas, a inteligência emocional, ter um campo que permita eu dialogar, que é a informação com a camada de conhecimento para fazer as escolhas, e depois medir isto, né? Porque não tem jeito, eu tenho que medir, ver, estou indo na direção certa, tenho que ajustar, porque afinal de contas, a implementação de uma estratégia ela não é feita num trilho, é uma trilha. A gente escorrega, vai para um lado, vai para o outro, vai ajustando, mas a gente tem um norte. Então, esse norte que a gente tem que estar buscando, que são esses objetivos que podem ser inspiradores. Fosse juntar isso, inteligência emocional e letramento em dados para propiciar o diálogo na era do conhecimento.
Não é à toa que você é convidado para fazer a curadoria de tantos eventos aí, arrasou. Muito interessante mesmo, super bacana. Obrigado. Bom, estamos chegando ao fim, Olegário, e a gente tem uma pergunta que se tornou um padrão. Aqui a gente sempre pergunta o que o varejo ensinou, né, a cada um dos nossos convidados. E a gente já fez essa pergunta para você lá atrás, em 2020, plena pandemia, né, no auge da pandemia, não havia vacina ainda, né, só para a gente situar quanto tempo faz que a gente já se falou. E eu tenho certeza que outras ideias, enfim, outras coisas aconteceram que transformaram certamente a tua percepção, né? Então, se eu tivesse que refazer essa pergunta para você, o que eu vou fazer agora, eu queria ouvir a sua versão atualizada da famosa pergunta: o que o varejo tem ensinado ao Olegário Araújo? A minha vida esteve sempre associada ao varejo. Comecei lá na Feira Livre, enfim, fui trabalhar em revistas especializadas, empresa de pesquisa, e hoje ligado aí ao Centro de Excelência ao Varejo, da FGV, também como conselheiro, estruturação da área de inteligência. Eu digo que eu aprendo com gente que faz. E o varejista, os profissionais do varejo são pessoas que fazem acontecer. O que eu tenho aprendido com eles? E a pandemia, eu sempre estou classificando as coisas antes da pandemia e pós-pandemia. Mas esse pós-pandemia, essa capacidade de adaptação do varejo. Um varejo que opera na última linha ali, com uma margem curta, espremida, mas que durante a pandemia se adaptou. Se a gente olhar para supermercado, farmácias, que está dentro do que se considera ali essencial para a sociedade. Então, capacidade de adaptação. Um outro aspecto, são verdadeiros malabaristas. Aliás, eu uso essa imagem, inclusive, em apresentação, de equilibrar tantos pratos e empreender. Porque, nossa, isso aqui não está dando certo, mas vamos vender pelo WhatsApp? Vamos vender pelo WhatsApp. Agora nós precisamos, os clientes não estão vindo na loja, vamos começar a anunciar na rede social e faz acontecer, e vai ajustando, né, e combinando. Foi muito interessante, porque este ano eu participei da convenção de um cliente, e o tema central da convenção era os guardiões da cultura. Esse era o tema central da convenção. E essa combinação de tradição com inovação. O malabarismo também está aí, quer dizer, eu não perco as raízes, eu não perco aquilo que eu tenho que é essencial e vou inovando. E o varejo vai, no geral, esses líderes vão conseguindo construir isto num ambiente que são tomadas inúmeras decisões, né? Quando você olha para o sortimento do varejo, o portfólio, né? Se estivesse olhando ali da perspectiva da indústria, quantas categorias? Ele é um generalista, tem que ser, não dá, ele não vai ser um especialista como a indústria. E são inúmeras decisões todo dia e num ambiente muito mais complexo, porque eu estou falando de diferentes tipos de operação, essa evolução do varejo que vai ser mais local, personalizado e também local, né, hiperlocal. Eu estava pensando nisso, mais 2 pratinhos para equilibrar aí o que a gente falou agora há pouco, né? Da padronização das lojas e da personalização das lojas. O quanto que equilibra esses 2 pratos. Pois é, e os canais. Então, quando você olha para tudo isso, o que eu aprendi com o varejo é o seguinte: não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? Vai se adaptando rapidamente, acompanhando isso diariamente, para poder entregar ali, de acordo com os recursos, com o propósito de cada um, a melhor experiência para o cliente. Então, esse para mim é um grande aprendizado. Preservar aquilo, o que é essencial da empresa, na cultura dela, e ao mesmo tempo inovar, arriscar, inovar e fazer acontecer. E do ponto de vista da informação, começa a haver um movimento interessante, que a intuição sempre esteve ali forte, mas diante dessa complexidade, combinando informação com intuição. Se eu estou olhando para aquilo que aconteceu, mas também como é que eu vou fazer diferente do concorrente? Mas usando informação, tendo uma base ali de informação.
São muitos ensinamentos aí que o varejo me proporciona todos os dias, Gustavo. Nossa, muito obrigado. Mais uma vez, Olegário, a gente poderia ficar aqui falando por muito tempo, é sempre muito agradável, sempre um assunto vai puxando o outro. Eu espero não demorar tanto para tê-lo aqui de volta, nós demoramos quase 4 anos, né, Fê? 3 anos e um pouquinho, né, para trazer você de volta, mas a gente fica muito grato em poder tá tendo mais uma vez você entre nós aqui. Muito obrigado. Obrigado vocês pela oportunidade da gente poder trocar ideias. Sou um fã dos encontros. É o único ponto que eu gosto de contrariar o poetinha, o Vinícius de Moraes, né? Que ele fala que a vida é feita de encontros e desencontros. Para mim são todos os encontros, porque a gente sempre aprende com eles, né? Verdade. Show de bola. Muito obrigada, Olegário. O PDV é o podcast para te deixar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. O patrocínio é da InWave, a produção é da Fernanda Vasconcelos e o apoio técnico da SoulPods. Segue a gente para não perder nada. É isso. Até o próximo. Tchau.